falo, meu trabalho é a minha ciência e a minha religião, é isso. As minhas questões, o meu tratamento, que são meus livros, né? Na verdade é isso que eu estou fazendo. Meu nome é Lourenço Mutarelli. A minha profissão, acho que eu sou professor, eu dou oficinas, né? E eu sou escritor também, eventualmente ator e ilustrador. Eu desenho desde muito pequeno, eu sempre desenhava e eu acabava escrevendo alguma coisa junto com o desenho, eu achava que faltava alguma coisa. Eu conheço quadrinhos desde pequeno, meu pai tinha uma coleção grande de quadrinhos clássicos, então eu tinha acesso a isso. E nos anos 80 começou um movimento mais punk, um quadrinho mais interessante, e eu fiquei com muita vontade de experimentar o quadrinho. Eu trabalhei um tempo no Maurício de Souza, mas na parte de cinema, né, como intercalador e depois como cenarista. E o Maurício tinha uma biblioteca para os funcionários, que foi onde eu fui conhecer o quadrinho mais contemporâneo e aí me deu vontade de tentar publicar. Não consegui, então comecei a imprimir meus primeiros fanzines. Em 88, quando eu completava 24 anos, uma menina queria me mostrar o carro que tinha batido. Quando eu fui lá fora, eu fui abordado por dois caras que eu não conhecia. E aí eles queriam levar o carro, eu falei para levar o carro. E aí falaram que ia levar a gente, eu falei para levar só eu. Mas levou eu e a Jaque, que era uma menina que trabalhava comigo. E vendaram meus olhos e foram fazendo roleta russa na minha cabeça. E num determinado momento, como a situação foi ficando muito pesada, eu tentei um suicídio mental, né? Foi o que eu tentei. E era uma festa surpresa. Essa minha experiência me levou, justamente quando tiraram as vendas, eu comecei a entrar numa depressão muito profunda. Durante esse tempo eu não comemorei meu aniversário mais. O meu processo de cura, de tratamento, foi esse meu primeiro álbum, Transubstanciação, que acabou saindo em 91. Eu já estava melhor e fui fazendo os outros, mas dava pra ver que eu não estava muito bem, né? Eu acho. Acho um material muito doente, eu diria. E a partir daí eu fiz, sei lá, não sei, 14 álbuns, não sei quantos eu fiz. Fiquei acho que umas 2 décadas, pelo menos, trabalhando com isso. A publicação a cores era muito caro, né? Então a tradição da maioria das revistas de banca eram preto e branco. E com essa única cor, você tem que representar tudo. Então é um desafio interessante. O nanquim antigamente era extraído do polvo, aquela tinta que ele solta, né, quando se sente ameaçado. E eu achava que quando eu usava o nanquim eu devolvia essa função primitiva dele, que era... Eu soltava tinta também, era uma forma de me proteger. O meu trabalho sempre foi bastante isso. Tudo que meus personagens vivem, eu já vivi. Então ele tem uma autobiografia sensorial, que seja. Não é documental, não é histórico. Isso acho que se mistura ali. E aí, a partir daí, isso vem se tornando cada vez mais forte no meu trabalho, essa mistura entre eu e a minha ficção. Diomedes é um personagem em quadrinhos que eu criei no fim dos anos 90 e publiquei em 4 volumes, uma trilogia. E eu queria fazer algum quadrinho de gênero e acho que nada mais batido do que o gênero policial. E eu venho de uma família de policiais. Meu pai era policial, minha avó materna era ligada à polícia. E não existe nenhum glamour nesse meio, então eu criei um detetive que nunca resolveu nenhum caso, que é muito fracassado. E era uma história para acabar no primeiro álbum, mas foi o primeiro personagem que eu não consegui matar e que virou essa série.
Esse era o formato que eu fazia, esse é o original. O meu pai ia lendo conforme eu ia fazendo e era um retorno importante para mim. Eu percebo que o Diomedes era um bonequinho no começo, ele vai meio fisicamente se humanizando, porque ele foi pegando, acho que cada vez mais características assim do meu pai. O meu pai morre no meio do processo da trilogia. Então, o quadrinho foi um elo nosso, que depois que ele morreu, eu acho que eu fazia muito para ele, né? Ele gostava muito de quadrinhos. Perdeu muito do sentido. Eu acho que a coisa mais próxima que eu faço de uma oração é um desenho. Então, como meu pai estava morrendo em metástase ali, eu não ia rezar para ele, eu fiquei 2 dias, acho, desenhando uma página. O que seria essa página aqui, né? Tem uma coisa que o Ali Salomão dizia, que o barroco é uma tentativa de preencher o vazio, né? Eu tenho uma dificuldade com o branco do papel, mas eu fui entendendo com o tempo que eu não estou, na verdade, cobrindo o vazio, eu tô revestindo ele. É como jogar tinta no homem invisível, sabe? Então, esse é o meu vazio, essa cara que tem o meu vazio. Eu acordo muito cedo e eu tenho 3 estações de trabalho, assim, que é ou na jaula ou no que eu chamo de gabinete, que é o meu quarto. E na sala é um lugar onde eu fico nessa minha caligrafia, porque a mesa é maior e eu sou muito bagunceiro. A jaula é um lugar que só eu entro, então ela tem uma privacidade muito boa, é onde eu geralmente escrevo, é onde eu começo a trabalhar cedo. Assim como os cadernos são muito uma projeção da forma que eu penso, o meu entorno também é. Acho que na jaula dá para ver muito isso. Porque eu falo muito isso para os alunos. Para você trabalhar, primeiro você precisa sair do mundo lá fora, né? Você precisa entrar, é uma imersão. Então acho que ajuda se você conseguir trabalhar no seu próprio templo, né? Eu comecei dizendo que eu sou professor porque eu banco o meu trabalho de alguma maneira. Para eu poder escrever, eu tenho que ter alguma renda para que eu possa pagar para fazer isso. Na verdade é essa. Só no SESC eu fiquei 10 anos, eu dei oficinas de quadrinhos, dei oficina de recorte, dei oficina de desenho, de escrita. As oficinas me ajudaram muito a entender o meu processo, porque eu faço de forma muito intuitiva e não pensava nele. Então, para eu poder dividir o processo, eu tive que pensar muito no meu trabalho. Aconteceu uma coisa muito bonita no SESC. Começaram a aparecer alunas com mais de 60 anos que tinham criado marido, filho, tinham se aposentado. Só que o meu curso, como alguns eram de escrita, outros de quadrinho ou desenho, isso intimidava um pouco. Então eu quis fazer um curso mais democrático. Eu comecei a brincar de recortar. Isso é muito terapêutico, é muito psicanálise, isso, autoanálise, sabe? E aqui, na verdade, a tentativa é de uma narrativa. Eu estou contando uma história através de imagens que eu me aproprio. Eu tive uma aluna incrível e ela fazia atividades em presídio feminino. E ela queria levar a ideia desse curso para lá, mas lá não entra tesoura. E aí eu falei, então a gente não usa mais tesoura, eu nunca mais usei tesoura. E essa imprecisão é o que eu falo, os cadernos não têm erro. O caderno é só acerto. Eu realmente não separo muito imagem e texto, então eu quis experimentar a literatura. Embora a minha escrita, eu falo que eu escrevo para quem não gosta de ler, eu acho que eu me expresso mais profundamente através da literatura. Eu sempre digo que escrever para mim é a forma mais profunda de pensar. Todo livro que eu começo tem alguma questão que eu estou naquele momento querendo entender melhor, ela acaba entrando na minha história, né? Eu publiquei 9 romances nesse tempo e os meus romances têm um processo que tem a ver com quadrinhos. Que são os cadernos, são um laboratório onde eu vou gerando ideias para eu beber e me alimentar para os próximos trabalhos, né?
E esse processo resultou nesse livro. A capa acabou sendo essa mesma, né? Que é essa imagem. Essa escrita compulsiva virando imagem, né?